O que faz sua farmácia ter mais giro no estoque e menos perda de produto? A resposta está diretamente relacionada a sortimento, a mix. Para entender melhor, fica comigo até o fim, é logo depois da vinheta. Olá, bem-vinda, bem-vindo ao canal da Ascofergia no YouTube. Eu sou Viviane e este é o Ed Farmácia. Toda terça, 19 horas, a gente tem um conteúdo novo aqui para você. Hoje para falar sobre sortimento, giro de estoque e perda de produto, mas antes, inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder nada e você também tem a possibilidade de ouvir este vídeo, ouvir este conteúdo em formato podcast nas principais plataformas de áudio. É muito comum a gente encontrar varejista do farma se perguntando como fazer para girar mais o estoque, ou então como reduzir as perdas com prazo de validade, por exemplo. O que esses varejistas não sabem é que a resposta para essas perguntas indica sortimento adequado de produtos. Para a gente entender as relações, como esse sortimento se relaciona com o giro do estoque e com a redução das perdas, está de volta ao Ed Farmácia, Ivan Angel, executivo da Close-Up, um dos maiores especialistas do Brasil quando a gente fala em mix. Ivan, seja muito bem-vindo de volta. Oi, Viviane, obrigado. Obrigado pela apresentação. E o Ivan já tem passagem, como eu disse aqui no canal, ele veio a primeira vez falar sobre mix, sobre número de SKUs. O Ivan explica nessa entrevista, o link já está aparecendo aqui para você, que quanto maior o número de SKUs, maior a venda da farmácia. Para você entender melhor, se aprofundar, eu sugiro que você assista. E hoje a gente vai falar sobre relação do sortimento com giro e perdas. Ivan, você vem defendendo desde 2019, cada vez mais, a ampliação do sortimento de produtos no varejo farma. Mas tem um ponto. E essa dúvida também é muito comum, a gente já teve perguntas sobre isso aqui no canal. Ao ampliar o sortimento, não tem o risco de abarrotar o estoque? Não dá essa sensação de que eu vou ampliar, então vai ficar tudo parado no meu estoque, ou eu vou ter perda de produto por causa disso? Como você explica essas dúvidas e esse risco que eu coloquei aqui para você? Perfeito, Viviane. Realmente, essa é uma dúvida bastante recorrente, assim. Normalmente esse questionamento vem de donos, que estão preocupados com o custo do capital necessário para colocar estoque, ou dos diretores financeiros, dos CFOs, que também estão preocupados com isso. E é muito comum que empresas grandes, inclusive, não só pequenas, adotem a estratégia de reduzir sortimento como uma estratégia de reduzir estoque, perdas, e, eventualmente, melhorar o fluxo de caixa da empresa, ou seja, a disponibilidade de capital, né? Então, desde que eu comecei a defender essa tese de sortimento, muitas vezes, em muitas reuniões, em muitas redes, em muitos eventos, eu fui questionado, mas, Ivan, isso não vai levar um aumento do estoque e vai consumir um capital de giro que é inviável, por exemplo, às vezes, para pequena farmácia, ou mesmo para grande farmácia, às vezes há um certo ceticismo em torno dessa ideia. A gente fez um estudo com 5 mil pontos de venda, principalmente da Abrafarma, para entender o nível de cobertura de estoque das lojas e compará-lo com sortimento, com venda média, com diversos indicadores. A gente excluiu desse estudo lojas que tinham menos de um ano da data de abertura, ou seja, menos de um ano de vida, porque são lojas novas ainda não atingiram a maturidade de vendas e, portanto, distorcem todos os outros indicadores, tá? Então, das 5 mil, a gente acabou usando mais ou menos 4 mil PDVs. E aí, antes de falar exatamente dos resultados, eu queria dizer assim, o que a gente vai olhar, o que a gente olhou nesse estudo, né? Primeiro, a cobertura de estoque em dias, né? O que é isso? Eu pego a venda média em unidades que a loja fez em 3 meses e comparo com o estoque em unidades dessa loja. Eu divido o estoque pela venda média. Então, suponhamos que eu tenha 100 unidades de estoque, tá? E a minha venda média
é de 50 unidades. Significa que eu vou demorar 2 meses para vender aquele estoque em média. Ou seja, eu tenho 60 dias de estoque. Tá? Estou indo bem devagar porque, às vezes, alguém pode não ser familiarizado com o conceito de dias de estoque. E o que mais a gente analisou? Né? Do ponto de vista de gestão de estoque, a gente analisou as perdas. Né? Principalmente, olhamos todos os tipos de perda, mas a maior preocupação, nesse caso, dos executivos em geral, é com a perda por vencimento. Ou seja, se eu vou aumentar o mix de produto, vão ter produtos que giram pouco, em maior frequência, portanto, esses produtos podem ficar parados, e um produto parado vai vencer na minha prateleira. Bom, a primeira coisa importante a dizer é que essa premissa está errada. Em geral, o que acontece é o contrário, tá? Eu vou explicar um pouco mais detalhadamente isso. Então, o que a gente fez? A gente pegou essas 5 mil lojas e dividiu elas de acordo com a venda média mensal que cada uma delas faz, tá? Então, um primeiro grupo, lojas que vendem acima de 1 milhão. Um segundo grupo, lojas que vendem entre 750 mil e 1 milhão. Um terceiro grupo, lojas que vendem entre 500 e 750 mil. Um quarto grupo, lojas que vendem entre 250 e 500. E lojas que vendem, no quinto grupo, menos de 250 mil reais mensais. O que a gente identificou? Que o sortimento médio das lojas com venda superior a 1 milhão de reais, em média, por mês, estava na casa de 12.500 SKUs, tá? Eu não vou falar de todos os grupos, eu vou falar do grupo do meio. O sortimento médio das lojas que vendem entre 500 e 750 mil tinha em torno de 10.800 SKUs. E o sortimento médio das lojas que vendem menos de 250 mil, em torno de 8.000 SKUs. Tá? Ou seja, corroborando com aquilo que a gente vem defendendo há muito tempo, em geral, o que acontece mais frequentemente é que quanto maior o sortimento, maior a venda. Então, só estou corroborando aqui. Mas o que acontece com o estoque? O estoque médio em dias de estoque, né? Como eu falei, se você tem 100 unidades em estoque e vende 50 unidades por mês, significa que você vai demorar 2 meses para vender o seu estoque. Portanto, você tem 60 dias. Dando um exemplo. Em dias de estoque, essas lojas que vendem mais de 1 milhão de reais tinham 39 dias de cobertura. Tá? E o que aconteceu? As lojas que vendem entre 750 e 1 milhão, ou seja, um grupo abaixo no nível de vendas, 46 dias de estoque. As lojas que vendiam entre 500 e 750 mil, ou seja, um degrau abaixo em venda média, 54 dias de estoque. As lojas que vendiam entre 250 e 500, 65 dias de estoque. E as lojas que vendiam menos de 250 mil, 89 dias de cobertura. Tá? Ou seja, quanto menor a venda, maior a cobertura de estoque. Só que o sortimento também acompanha isso. Quanto maior o sortimento, maior a venda. Ou seja, o contrário também é verdadeiro, né? Quanto menor a venda, menor o sortimento. Só que o que aconteceu é que as lojas com mais de 1 milhão de venda têm 12.500 SKUs e 39 dias. Pegando o extremo oposto, as lojas que vendem menos de 250 mil têm 8.000 SKUs com 89 dias. Mais do que o dobro da cobertura de estoque. Então, isso quer dizer que o pensamento de que eu não vou colocar mais itens na minha farmácia porque eles vão ficar parados no estoque. Esse pensamento é falso, é errado. É errado. É claro que você não pode colocar qualquer SKU, não tem nenhuma dúvida disso. Tem que estudar o mercado onde você está e fazer, o mais importante, é fazer devagar. Mas devagar e sempre, com ritmo. Então, definir um alvo. Então, você falou sobre isso. Você falou sobre isso no vídeo anterior, que tem o link também na descrição. Você disse assim, Viviane, o importante é que ele vá fazendo essa adição de sortimento aos poucos.
Eu me lembro dessa orientação sua. Sim, eu acho até que eu citei isso, porque assim, a maior parte dos empreendedores que fez isso bem feito, e vários empreendedores, são a minoria dos empreendedores que fizeram isso bem feito, mas são muitos empreendedores, fizeram isso por tentativa e erro. Não usaram dados para fazer. E por que é possível fazer por tentativa e erro? Porque é feito de forma lenta, cadenciada. Você erra, aí aquele escalão não deu certo, você coloca outro, mas você sempre vai evoluindo nesse processo de ampliar o sortimento. Mas o fato é que, de fato, em geral, como o sortimento ajuda a subir a venda, ele ajuda também a diminuir o estoque. Tá? E a consequência disso está nas perdas também. Então, a perda média... Que eu acho que é a próxima pergunta que eu queria fazer para você. Exato. De que maneira o sortimento influencia, interfere nas perdas por validade? Porque eu estou pensando aqui comigo, né, que se aquele produto se o estoque vai girar mais rápido, as perdas provavelmente vão ser menores. Exatamente. É isso que acontece. Quando eu olho essas lojas com venda acima de 1 milhão e eu transformo os produtos que venceram no estoque em um valor, tá? E divido este valor da perda pela venda média da loja, ou seja, se a loja vende 50 mil por mês e ela perdeu R$500, ela perdeu 1% da sua venda, tá? Então, calculando desta forma, a perda média encontrada nas lojas que vendem acima de 1 milhão por vencimento foi de 0,3% da venda mensal. Quando eu olho as lojas com venda entre 750 mil e 1 milhão, a perda foi de 0,5%, já subiu um pouquinho. As lojas com venda entre 500 e 750 mil, a perda foi de 0,6%. As lojas com venda entre 250 mil e 500 mil, a perda foi de 1%. E as lojas com venda menor que 250 mil, a perda foi de 2,2%. Ou seja, dá aí mais de 7 vezes. Uma loja que vende menos de 250 mil, que tem o sortimento na casa de 8 mil SKUs, chegou a perder 7 vezes mais, em termos percentuais, do que uma loja que vende acima de 1 milhão e tem 12.500 SKUs. Ivan, eu tenho um dado que pode ser interessante. Segundo a Abrap, o índice de perdas no varejo Farma em 2022 foi de 1,13%. Eu até peguei esse dado hoje porque eu vou gravar um conteúdo sobre perdas. Então, veja, média 1,13%. Esse último índice que você citou é de 2,2%. A média... 2,2%. Acima dessa média de 1,13%. Mas esse 1,13 que está falando na Abrap, ele inclui todo tipo de perda. O grosso dessa perda vem de vencimento, a maior parte, tá? Mas tem perda por avaria, produto que quebrou durante o transporte ou caiu na prateleira da loja, e tem perda por roubo, que é, você conta o estoque, tinha 2, você vai lá e só encontra 1. Sumiu. Então, quando eu olho essa perda somada, tá? A média da perda que eu apurei nessas 5 mil lojas deu 1,2%, muito próxima da média da Abrap. E quando eu era da Abrafarma, a média de perda da Abrafarma também dava nessa casa, porque a Abrafarma tinha um painel para todos os associados, dava nessa casa de 1,2%. Como esses números aqui são números de 4 mil PDVs, na sua maioria PDVs que pertencem à Abrafarma, o número é muito próximo. Tá? Então, a perda média por vencimento de todas as lojas somadas deu 0,7. Só que vem a perda por avaria, que deu 0,4. E qual a diferença? A perda por avaria é linear. A loja que vende acima de 1 milhão perde 0,4. A loja que vende entre 500 e 750 mil perde 0,4. E a loja que vende menos de 250 mil perde 0,4%. Na média, né? Porque são 4 mil PDVs. Não estou falando de um PDV de cada cluster, né? De cada grupo. Estou falando de médias. Então, é linear. A probabilidade de um produto quebrar não aumenta com o aumento da quantidade de SKUs. Ela se mantém estável. É isso. E a perda média por divergência de inventário também se mantém no mesmo patamar. O fato é que, na média, a perda deu 1,2%. Tá?
Agora, quando eu olho o somatório, as lojas com venda acima de 1 milhão tiveram uma perda total de 0,8% na média, e as lojas com venda menor que 250 mil, uma perda total de 2,6%, ou seja, aquele 2,2% que eu falei, mais o 0,4% que eu tinha falado antes, que na verdade contempla avaria e perda por roubo também somados, tá? Então é isso. Sobre perda, na prática, o efeito é o inverso do que se imagina. Tá? Isso tem muito a ver com o giro da unidade vendida. Né? E aí, Ivan, por que quando a farmácia tem mais produtos, quando ela tem um mix maior, ela vende mais? O consumidor percebe? Ele saca isso? Que eles... Tem um conjunto de fatores que provavelmente explicam isso. Por que eu digo provavelmente? Eu consigo provar que a loja vende mais quando ela tem mais sortimento. Mas provar o que muda no comportamento do consumidor, aí eu preciso de outros estudos, mas eu tenho algumas hipóteses que eu posso usá-las para explicar isso aqui. A primeira delas é o seguinte: quanto maior a diversidade de produtos, maior a diversidade de necessidades do consumidor que você atende. Logo, no mesmo consumidor, você pode atender ele em ocasiões de consumo diferentes. Né? Então, quando eu diversifico meu portfólio de produtos prescritos, eu posso tratar um tipo de doença que aquele consumidor tem, mas um outro tipo muito raro, que o meu estoque é diversificado, que uma farmácia não trataria, porque não tem aquele produto. Mas também posso atender o momento dele de consumir um determinado tipo de shampoo. Um shampoo para cabelo cacheado, um shampoo para cabelo liso. Se eu só tenho de cabelo liso, e numa família tem uma pessoa de cabelo cacheado e uma de cabelo liso, talvez eu não atenda a pessoa de cabelo cacheado. Então, não só eu atendo o consumidor em diversos momentos, necessidades de consumo dele, como eu aumento a minha capacidade de atender consumidores distintos. E qual a consequência disso? A consequência disso é que o giro médio da unidade vendida sobe. Tá? Então, para você ter uma ideia, uma loja típica dessa loja que tem 12.500 SKUs, que vende R$1 milhão, quando vende um SKU, vende, em média, 2,8 unidades por item vendido por mês. Então, esse é o giro típico de um item de uma farmácia que vende R$1 milhão. Quando eu olho uma farmácia que vende menos de 250 mil, a venda média mensal por SKU dá 1,5 unidade. Então, estou falando de 2,8 para 1,5. Vou arredondar, 2,8 é quase 3. Então, 3 para 1,5 dá o quê? Metade. Então, o giro médio do SKU vendido mensalmente na loja com menos de 250 mil é metade do giro médio da loja de 1 milhão. Mesmo que a loja de 1 milhão tenha 12.500 itens e a loja que vende menos de 250 mil tenha 8 mil itens. Por quê? Você vai diversificando o número de consumidores, você vai fazendo com que a fidelidade dos seus consumidores aumente e eles vão comprando mais. Então, como a frequência de compras dele também provavelmente vai aumentar, ele acaba aumentando a compra dele dos produtos que você já tinha antes, dos produtos de alto giro. Isso vai subir a venda média por SKU. E qual a consequência disso? Tem dois exemplos para explicar por que o estoque sobe, tá? Quando a venda cai e quando o sortimento cai. Se eu pego os produtos de menor venda, então eu vou lá e classifico os itens de uma farmácia que vende R$1 milhão, do que mais vende para o que menos vende numa tabela em Excel. E faço a mesma coisa para uma loja que vende menos de 250 mil. E aí eu seleciono o último grupo de itens, que representa só 10% da venda em unidades, tanto da loja que vende menos de 250 mil, como da loja que vende mais de 1 milhão. Esses 10% das vendas em unidades são mais ou menos 52% a 54% dos itens totais que a loja vende. Ou seja, a esmagadora maioria dos itens vende muito pouco. E qual a venda média desses itens? Vou chamar esses itens de curva E, que são os que menos vendem, tá? E que, de novo, pesam só 10% da venda de unidades, mas são 52% a 54% dos SKU. A venda média destes itens, né, diferentemente do que eu te falei, que a venda média da loja que vende menos de 250 mil é 1,5 unidade por SKU por mês, e da loja que vende mais de 1 milhão,
2,8 unidades por SKU por mês, quando eu olho para a curva E da loja que vende menos de 250 mil, dá 0,3 unidades por mês. Ou seja, arredondando, uma unidade a cada 3 meses. Na loja que vende mais de 1 milhão, essa média sai de 0,3 para meia unidade. Ou seja, uma unidade a cada 2 meses. Imagina o seguinte, isso é 54% dos SKUs. Você consegue ter menos de uma unidade de estoque no item? Não dá, você não pode dividir o item ao meio. Logo, se vende uma unidade a cada 2 meses, se vende meia unidade, significa uma unidade a cada 2 meses. Se você tiver uma unidade em estoque, que é o que, numa loja que vende mais de 1 milhão, que é o que acontece com a curva E de uma loja que vende mais de 1 milhão, você vai demorar 60 dias, em média, se você tiver uma única unidade em estoque, de 54% dos seus SKUs, você vai demorar 60 dias em média para vendê-lo. Na loja que vende menos de 250 mil, você vai ser obrigado a ter uma unidade só também naqueles 54% dos itens. Só que vai demorar 3 meses para vender, em média, esses 54%. Ou seja, só nos produtos de baixo giro, que são a maioria de uma farmácia, na loja que vende 250 mil por mês ou menos, você vai demorar 60 dias a mais para girar o estoque dos produtos de curva E. Desculpa, 30 dias a mais para girar os produtos de curva E do que nas lojas que vendem mais de 1 milhão. Isso já tem um impacto brutal na cobertura total de estoque. Então, isso é parte da explicação de por que essas lojas com mais de 1 milhão têm 40 dias em estoque e as com menos de 250 mil de venda têm 89 dias. Quando a gente tenta entender por que o aumento de sortimento faz o estoque cair, é porque ele aumenta a venda e ele aumenta o giro médio da unidade vendida por SKU, né? Das unidades vendidas por SKU. Então, uma loja que vende mais de 1 milhão, ela vai vender, na média, em cada um daqueles 12.500 itens que ela tem em estoque, ela vai vender 2,8 unidades por mês. Uma loja que vende menos de 250 mil vai vender, em média, 1,5 unidades por mês. Significa que é mais ou menos metade do giro médio da loja de 1 milhão. Ou seja, a loja que vende menos de 250 mil, em média, quando vende um daqueles 8 mil SKUs que ela tem, ela vende mais ou menos metade por mês do que vende uma loja que vende mais de 1 milhão por item. Se eu olhar a curva A, B, C e D, em algum grau, essas diferenças vão se repetir. Não de forma tão extrema, não dando 30 dias de diferença de cobertura, mas em algum grau você vai conseguir trabalhar com uma cobertura um pouco menor nas lojas que vendem mais de 1 milhão do que nas lojas que vendem menos de 250 mil. Tá? Ivan, e esse estudo que você fez, ele é aplicável a todos os portes de farmácia? Sem dúvida nenhuma, isso vale para todos os portes de farmácia. A única questão é uma coisa que eu falei no outro vídeo que eu vou repetir. Uma farmácia que tem 10 mil itens e quer ter 13 mil, se ela vai crescer 10% o número de itens por ano, ela vai colocar 1.000 SKUs no ano. E 10% é uma taxa razoável, uma taxa segura. Se ela tem 10 mil itens, ela já tem time proporcional para administrar esses 10 mil itens, muito provavelmente. Ela já tem sistema, ela já tem condições de crescer 10% do seu sortimento. Uma loja que vende 4 mil itens, por exemplo, que é a média de uma loja típica no Brasil é 4 mil SKUs. Uma farmácia independente tem 2.800 itens, tá? Então vamos pegar uma farmácia independente. Se eu crescer 10% do sortimento de uma farmácia de 2.800 SKUs, significa eu adicionar 280 SKUs a mais. Tranquilo. É plausível. Não é nenhum absurdo. Você vai ao longo do ano adicionando produtos. E lembrando que é sempre importante priorizar o medicamento. Por quê? Porque o medicamento ocupa menos espaço, é a atividade fim da farmácia e tem maior valor agregado. A farmácia existe em primeiro lugar para vender medicamento. Então não adianta eu trabalhar com 2.000 itens atrás do balcão quando uma farmácia de alta performance trabalha com 4.500 e eu estar preocupado em colocar picolé na prateleira. Eu tenho que priorizar o medicamento.
tá? Então, é crescer dando um passo proporcional à sua capacidade. Se eu tenho 2.800 SKUs, eu vou crescer 10%, eu vou aumentar a 280. Se eu tenho 10.000 SKUs e eu vou crescer 10% o meu sortimento ao ano, eu vou aumentar 1.000 SKUs. Só isso. É ter cautela nesse processo. Eu acho que você já respondeu a minha última pergunta, que era sobre por onde a farmácia pode começar, ampliando o mix. Acho que você já é o que você falou, certo? É um pouco Começar isso. aos É poucos. começar pelo balcão e depois ir para o lado de fora do balcão. A não ser que você já seja uma farmácia com 4.500 SKUs atrás do balcão, que eu acho que é muito improvável para uma farmácia associativista ou independente. Uma loja, eu posso falar esse número aqui porque eu falei ele no Outlook, falei ele hoje num evento que eu fiz. Uma loja típica da Febrafar tem 5.500 itens na prateleira. Então, vai ser raríssimo encontrar uma farmácia associativista ou independente que tenha já um sortimento tão grande quanto pode ser atrás do balcão. Então é isso, é começar pelo medicamento. Ivan, esse estudo, todas essas informações, essas análises que você traz aqui pra gente, elas são fantásticas, mas são complexas. Então eu vou até dizer para quem está assistindo a gente que se ainda eu acredito que provavelmente você ainda tem dúvidas, né? Você pode mandar sua dúvida nos comentários, que eu pergunto para o Ivan e depois a gente te responde aqui, porque o tema é complexo. Acho que no geral a gente conseguiu entender aqui desse vídeo que quanto maior o sortimento de produtos, né? Quanto maior o número de SKUs que você tem na farmácia, maior vai ser o giro do seu estoque e menor vai ser o seu índice de perdas. Quer dizer, resumindo grosseiramente o que o Ivan falou, é isso. Quer dizer, vale a pena você investir no sortimento, ampliar o seu mix, porque o seu estoque vai girar mais rapidamente e você vai ter menos perdas, principalmente por vencimento de produto, né? Por conta do prazo de validade. Então, basicamente, é isso. Mas se você ainda tem alguma dúvida específica sobre algum ponto que o Ivan mencionou aqui, pode mandar nos comentários a sua pergunta que a gente tenta responder na medida do possível. Ivan, eu quero agradecer a sua participação, agradecer o seu tempo, as suas informações, ter vindo até aqui compartilhar esse estudo incrível com a gente. Eu tenho certeza, assim, a certeza absoluta de que esse conteúdo vai ajudar muito a farmácia pelo Brasil afora. Então, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, Viviane. Estou sempre à disposição. A gente vai trocando ideia e organizando outros conteúdos para o futuro. Muito obrigado. E parabéns pelo seu trabalho, Ivan. Parabéns. Muito obrigado. Bom, obrigada pela sua companhia. Eu te vejo no próximo Ed Farmácia. Até lá. Tchau, tchau.